Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Abra comigo, ou acompanha no telão, livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 12 ao versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao número 15, que diz assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi, um novilho gordo. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombeta. Amém? No ano de 1993, mais ou menos 32 anos atrás, eu me converti ao Senhor de uma forma bem interessante. A minha mãe, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Dê um sinal aí, mãe. Ela está ali. Algumas conhecem. Em 93, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela foi desenganada pelos médicos de uma doença de leucemia. E ela já estava sendo desenganada. E ela sentia muitas dores, fortes dores. E aí teve um momento que ela não aguentou mais e ela sabia que o caminho era retornar para a casa do Senhor. Só que isso postergou um tempo. Ela experimentou vícios, juntamente com meu pai, a família, muito bagunçada. Só que ela já tinha conhecido o Evangelho. Só que em um determinado dia, na beira do tanque, lavando roupa, ela sentiu uma dor que era como se ela estivesse indo à morte. E como que se ela não conseguisse chegar em casa. E ela fez um propósito com Deus. Ela disse: Senhor, se essa dor sair agora e eu for curada agora, no próximo fim de semana eu vou encontrar uma igreja e eu vou reconciliar com o Senhor. Irmãos, instantaneamente, isso é só para quem crer, instantaneamente a dor foi embora, ela levou novamente os exames para o médico, e o médico falou: eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. E aí, ela sentiu no coração de ir para uma igreja pequenininha, isso era em São Paulo, e na beira, no pé de uma favela, tinha uma igreja. Uma favela por nome de Macuco. E ela, quando chegou ali, antes de sair de casa, ela falou para mim e para minhas 2 irmãs, dizendo assim: olha, eu vou aceitar Jesus quando o pastor fizer o apelo. Se vocês quiserem, vocês acompanhem a mãe também, levanta a mão e vamos aceitar, vocês vão aceitar Jesus também. E nós não entendíamos nada, eu não entendia nem para que servia isso, com 8 anos de idade. Mas quando ela foi do apelo e foi chorando,
E nós começamos a chorar também, sem entender por que estava chorando. Mas só sei que era algo diferente que nós estávamos sentindo. E aí nós nos convertemos ao Senhor. E de lá para cá, nunca saímos dos caminhos do Senhor até hoje. Então, se você me perguntar, Adriano, você sabe o que é uma balada? Eu não sei. Você sabe o que é um cigarro? Fumar um cigarro? Eu não sei. Bebida alcoólica? Eu não sei, de verdade. Porque a minha mãe e meu pai me ensinou o caminho do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com a palavra uma questão. Que não é porque nós estamos tanto tempo, 32 anos de evangelho, que em algum momento nós não se sentimos ausentes ou como que se a presença de Deus estivesse distante de nós. Não é porque nós estamos tanto tempo na igreja, que é porque não sentimos uma distância, ou como que se a presença de Deus se distanciasse de nós. Não, nós temos que constantemente buscar a presença de Deus na nossa vida. Quando deparamos com a palavra do Senhor, nós encontramos um tema que talvez você já ouviu muito falar, que é sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Deus deu a Moisés essa missão de fazer com todas as medidas, com todos os materiais necessários, para que representasse a presença de Deus aonde quer que estivesse. E era a presença de Deus representada no meio do povo de Israel. E essa arca, ela teve vários trajetos. Ela era a bênção no povo israelita, no meio do povo israelita. Porque quando houvesse guerra, a presença de Deus, a arca de Deus estava lá. E era a garantia de vitória. Se houvesse guerra e a arca não estivesse, com certeza o povo iria ser destruído. Só que em um determinado momento, Deus permitiu que o povo de Israel perdesse a batalha, porque eles estavam confiando apenas na força deles, e por algum momento, eles estavam esquecendo da arca. E aí, permitiu que fosse roubada, e quando eles caíram em si, que a arca foram roubada, aí houve um desespero, houve um sinal de alerta muito grande, dizendo, e agora o que será de nós? Tanto é que em um determinado momento, quando o sumo sacerdote Eli estava já velho, em um determinado lugar da sua casa, ele recebeu uma notícia de um filho de Benjamim dizendo, olha, eu estou aqui correndo desesperado, mas eu preciso dar uma notícia muito séria. E quando ele começou a falar, ele diz, olha Eli, o povo de Israel perdeu a batalha. Ele não sentiu nada. Tem mais ainda, Eli, olha, os seus filhos morreram. Ele não demonstrou espanto. Aí, quando ele falou a terceira e última notícia, dizendo, olha, a arca da aliança foi tomada. Aí ele caiu em desespero, e ele caiu e morreu. E aí a sua nora estava grávida, e quando ela estava já sentindo dores de parto, ela soube que seu sogro tinha morrido, e que seu marido tinha morrido. Mas quando soube que a arca da aliança foi tomada, ela teve dores e ela deu à luz àquela criança. E as pessoas em volta dizendo, se alegra mulher, porque você teve um filho. E ela dizendo, não importa ter um filho se a arca da aliança não está aqui. E ela colocou o nome de Icabô, que quer dizer, ele foi-se a glória de Deus. E a arca da aliança teve uns trajetos, e aí o povo dos filisteus pegaram a arca, e achando que iria ter superpoderes, achando que iria ser bem-sucedidos, só que as coisas começaram a ir ao contrário. Começou a vir doenças, começou a vir mortes, e eles não entendendo nada. Mas o que quer dizer? Quer dizer que a presença de Deus é santa. E aonde não estiver santidade, a presença do Senhor não faz nada. Aonde tem luz, não se mistura com as trevas. Então, claro que não ia ter um benefício. E aí eles dizendo, não, vamos tirar essa arca daqui, porque não faz parte. O Deus Todo-Poderoso está cobrando de nós.
E aí a arca foi por alguns determinados pontos e ela chegou na casa de um homem chamado Abinadab. E Abinadab preparando o seu filho para ser o guarda da arca, dizendo, olha, vamos cuidar da arca. E a arca ficou na casa de Abinadab por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Só que estava quieto, nada aconteceu. Abinadab não viu milagres acontecendo, Abinadab não viu sua família ser abençoada, Abinadab não viu o mover de Deus sobre aquele lugar. Estava tudo quieto, e se nós formos pesquisar, não vamos encontrar nenhum indício de bênção, de prosperidade na casa de Abinadab. E aí nós começamos a entender, mas por quê? Se a presença de Deus é tão poderosa, por que se a presença de Deus é tão forte? É porque aonde não existe uma expectativa, aonde não existe uma obediência, aonde não existe um seja bem-vindo, Senhor, na minha casa, nada vai acontecer. Não vamos provar de bênção, não vamos provar de milagres, não vamos provar, por quê? Porque não estamos animados, não estamos voltados, não estamos com a nossa casa aberta para a presença de Deus estar ali, e nada vai acontecer. Passou-se um tempo, agora Davi toma posse do trono como rei de Israel. E chega o momento agora que ele sente falta da arca. Porque quando estava nas mãos do rei Saul, não tinha essa expectativa, essa alegria. Não tinha essa lembrança, essa devoção, essa reverência. Não. Mas quando Davi pensou em seu coração, já era diferente, porque ele tinha dedicação, ele tinha ânimo, ele tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Ele pensou, não, vamos preparar uma casa para o Senhor, não, vamos depois preparar um templo para o Senhor. Por quê? Porque o coração dele era voltado às coisas de Deus, e aí ele sentiu necessidade de resgatar novamente. E ele diz, olha, vamos preparar, vamos fazer uma festa. Preparem 30 mil soldados, dos melhores soldados. Preparem os melhores instrumentistas. Preparem os melhores grupos. Preparem os melhores adoradores. Porque nós vamos sair e vamos para ajudar a embalar e trazer a arca novamente para Jerusalém. Ele sentiu essa alegria. Só que em um momento, ele toma algumas questões, ele toma algumas decisões que não estavam dentro do script do Senhor. E aí ele leva o povo para o lugar onde estava a arca. E quando ele prepara e coloca a arca sobre bois e carroça, e aquele povo achando que iria viver os melhores dias da vida deles, achando que a festa iria ser contínua por muito tempo. Só que, no determinado momento do caminho, os bois tropeçam e a arca pende, e aí Uzá vai pegar a arca, que era um dos filhos de Abinadab, e quando ele toca na arca, ele é fulminado e morto pelo Senhor. Ah, mas como assim Deus fez isso? É porque a ordem era que não era para ser tocada na arca. Era apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, ou seja, ele desobedeceu a voz do Senhor. E aí, quando Davi olhou aquela cena, ele ficou aterrorizado. Ele diz, não, mas como assim o Senhor fez isso? Eu não posso continuar o caminho da arca, eu não quero levar mais a arca para Jerusalém, porque aconteceu isso. E aí o que acontece? Acontece que, em alguma situação, ele se depara com uma casinha que estava distante. E ele mudou o trajeto. E quem morava nessa casinha era um homem chamado Obed-edom e sua família. E quando Davi chega na casa de Obed-edom, quem sabe uma casa humilde, quem sabe uma casa simples, ele bate na porta de Obed-edom, e Obed-edom se espanta, que eu imagino a cena agora, mas o rei Davi na minha casa, com toda essa comitiva, com todo esse povo,
E aí eles disseram: Obed-edom, podemos deixar a arca da aliança na sua casa? Meu irmão, eu começo a imaginar a alegria de Obed-edom e dizer: não, mas não é possível, você escolheu a minha casa, para a arca chegar aqui na minha casa? Sim, você pode receber a arca da aliança na sua casa? Meu irmão, e agora eu imagino Obed-edom abrindo a porta da casa dele e diz: claro, mas espera um pouquinho, eu vou limpar primeiro a casa aqui, eu vou limpar essa casa, eu vou preparar, vou deixar da melhor forma possível, tudo que eu tenho de melhor eu vou colocar, porque eu estou recebendo a arca de Deus na minha casa. E eu tenho certeza que ao receber a arca de Deus na minha casa, as coisas vão ser diferentes da agora para frente. E aí ele colocou e recebeu. Primeiro houve uma obediência, primeiro houve uma crença ao Senhor. Primeiro, depois ele teve uma humildade de receber a arca do Senhor. E aí começou a ficar lá a arca, e Davi diz: olha, a arca está aqui, vamos embora, vamos para nossa casa. Agora, fique imaginando, irmãos, a vida de Obed-edom, que ele, um dia anterior, ele não tinha nada. Agora, da noite para o dia, ele tem a arca de Deus na casa dele. E aí eu imagino a alegria de Obed-edom em se dedicar da arca de Deus, porque ele sabia que o que estava ali era santo. E a arca era um dos utensílios, era um dos instrumentos mais sagrados de Israel. E estava na casa daquele homem humilde. E aí eu imagino a família toda, passando um dia, passando 2 dias, 3 dias, passa uma semana, o negócio começa a melhorar dentro de casa. Aí quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe ele estava com a dívida, o negócio estava apertado financeiramente, aí depois começa a entrar dinheiro na conta, começa a dar certo, e quem sabe ele diz: olha pai, a comida multiplicou, nossa, quem sabe, ele começa a ver: Senhor, e o que está acontecendo? A minha casa está sendo próspera, está abrindo porta, está sendo próspero, o que está acontecendo? Quem sabe tinha brigas dentro de casa, olha, não tem mais briga dentro de casa, o negócio está tranquilo, só está exalando amor dentro de casa, a mãe tem paciência com o pai tem paciência com a mãe, e os pais têm paciência com o filho, e está tudo certo. Por quê? Porque tem algo diferente dentro de casa, tem algo diferente da minha casa. E se a Bíblia fala que Deus prosperou a família dele e ele, é porque antes não tinha prosperidade. Se a Bíblia fala que Deus começou a abençoar poderosamente a casa dele, é porque antes não tinha. Só que aí, meu irmão, a notícia começa a correr. Rapaz, você sabe lá a casa de Obed-edom? Você não sabe como é que está, a casa está bonita na frente, você não sabe como é que está os filhos, está todo mundo trabalhando, está todo mundo sendo próspero, o que ele coloca a mão prospera, o que ele faz dá certo, para onde ele vai o negócio abre, e tudo está dando certo, e começa a correr a notícia. Só que, irmãos, veja bem, quando nós encontramos na palavra do Senhor, nós vemos que algumas coisas acontecem. Primeiro, Deus não pode fazer nada com quem não recebe Ele com alegria, sim ou não? Deus não vai entrar na tua casa se você não abrir a tua casa, porque a Bíblia fala que Ele é educado, e Ele fala: eis que bato a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Então assim, se eu deixo Deus entrar e convido o Senhor a entrar para a minha vida, as coisas vão acontecer. Agora, se eu não dou motivo e eu não dou a mínima para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para a presença de Deus, não tem como acontecer. E aí, nós vemos que algumas coisas acontecem e faz com que nós absorvemos algumas coisas aqui desse texto. Por que aconteceu essa catástrofe? Porque houve desobediência. Foi culpa de tocar na arca? Foi. Mas primeiro foi culpa de Davi, porque a responsabilidade estava sobre ele. Mas por que foi culpa de Davi? Porque a ordem era que os levitas levassem a arca. Não era bois e carroça. A ordem era que obedecesse à vontade de Deus. E aí assim, irmãos, não tem como
como Deus agir na nossa vida se nós começamos a dar um jeitinho. Não tem como Deus intervir na nossa causa se nós começamos a mudar os trajetos e queremos fazer com que, vamos na carroça mesmo. Vamos pegar a presença de Deus? Vamos buscar a presença de Deus? Eu estou aqui em casa, eu vou assistir aqui mesmo. Vamos sentir a presença de Deus? Uma vez por mês está bom, desse jeito mesmo. Eu não posso transferir a presença de Deus, ou melhor, eu não posso transferir a responsabilidade da presença de Deus em terceirizar em outras pessoas. Eu tenho que viver ela na minha vida. A presença de Deus tem que estar em mim. Eu não preciso esperar que o outro sinta a presença de Deus para mim sentir também. Eu não posso esperar que somente o meu pastor seja impactado por Deus e viva os milagres e eu não viver, não. Eu não posso esperar que as outras pessoas vivam o milagre e eu não. Eu tenho que carregar a presença de Deus em minha vida. É nos meus ombros, é nos seus ombros, é em você. A responsabilidade é nossa. Agora, quando nós todos tomamos posse dessa responsabilidade e nos reunimos na casa do Senhor, meu irmão, o que acontece? É coisa sobrenatural. Então nós vimos que precisamos fazer as coisas de maneira correta, de forma correta, porque não podemos tentar fazer o que é correto de maneira errada, sim ou não? Às vezes a minha intenção é fazer o que é correto, só que eu estou tomando decisões erradas. Às vezes o que eu acho que é correto, só que eu estou tomando os caminhos errados. Então é tempo de você olhar para o teu caminho que você está correndo e pedir: Senhor, é esse? Não! Então tá, Senhor, eu vou por aqui. É esse? É aqui? Então tá, Senhor, eu vou aqui, porque é o Senhor que está falando. E aí, meu irmão, é muito tremendo isso. É muito tremendo. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. E aí acontece alguma coisa na nossa vida que nós não entendemos hoje. Quantas vezes você passou por situações: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não consigo compreender o mistério de Deus na minha vida. E aí eu quero te dizer que Deus está fazendo algo para que chegue uma vitória na tua vida, na tua casa. Quando Obed-Edom pensou que está acabado, está tudo destruído, não vou ser mais feliz, eu e nem minha casa não vou ser próspero, aí Deus faz acontecer uma situação para ir para uma casa improvável. Você crê nessa palavra? Às vezes você está dizendo: Senhor, eu não sei se eu sou digno, eu não sei, Senhor. Aí você vai dizer: mas eu sou improvável, quem sou eu na fila do pão? E Deus está falando: é você que eu quero ir na tua casa, eu quero abrir a tua casa, eu quero entrar na sua sala, eu quero conversar com você, porque eu te amo. É isso que Deus tem para a tua vida. Quando você acha que é imerecedor, Deus fala: é você que eu quero. Deus fala que Ele te chama pelo teu nome, e Ele escolheu no ventre da tua mãe para te abençoar. Não é para dizer: Senhor, eu não mereço, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou saber o que é felicidade. Não, Deus está te dizendo que Ele muda o quadro da tua vida, Ele muda a situação. Você que achou que não ia ter uma família abençoada, Ele está dizendo hoje: você terá uma família abençoada. Você que está dizendo que: Senhor, eu nunca vou ver meu esposo, meu marido, minha esposa na tua casa, meus filhos, Ele está dizendo: você vai ver sim, porque é eu que faço. Eu pego o improvável e eu transformo e faço o milagre. Só você que acredita nessa palavra, levanta a tua mão, manifesta a tua fé em Deus, em nome de Jesus. Oh, rabassou de becanda, rabassai. É tempo de começar a acreditar no milagre de Deus na nossa vida, meu irmão. Porque de decepção e de tristeza o mundo já está cheio, de negativismo o mundo já está cheio. Mas quando você começar a trocar o não pelo sim, você dizendo: Senhor, eu acredito no meu milagre e eu vou receber. E Obed-Edom viveu isso. E interessante que 3 meses foi o suficiente de Deus mudar o quadro. E às vezes você está dizendo: Senhor, eu estou vivendo tanto tempo e não estou vendo nada. Deus manda te dizer: fica quietinho, porque ainda não é o tempo. Porque o que Deus pode fazer, Ele faz em 3 meses. O que Deus pode fazer, o que levaria 10 anos, 20 anos, Ele faz em 3 meses, Ele faz em 1 dia, Ele faz em 3 dias, Ele faz em 5 dias. Basta você acreditar no milagre de Deus na sua vida.
E aí, o que acontece quando a presença de Deus está na minha casa? Quando eu recebi a notícia que estaria ministrando aqui, o Senhor falou fortemente em meu coração, dentro dessa palavra, instantaneamente. E aí eu tive um particular com Deus muito forte, um particular que fazia tempo que eu não tinha. E eu falei, Senhor, se realmente é para ministrar essa palavra, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter uma experiência de Deus na minha casa. Eu quero voltar a orar como eu orava antes. Eu quero voltar a jejuar como eu jejuava antes. Eu quero ler a tua palavra como eu lia antes. Não adianta eu trazer uma palavra da presença de Deus na casa dos irmãos, se eu não viver a presença de Deus na minha casa. Eu preciso viver a presença de Deus no meu trabalho, na minha casa, em onde quer que eu estiver. Porque não tem como só ministrarmos aqui para você ser abençoado e eu estar vazio por dentro. Nós precisamos viver o que estamos falando aqui, para que antes que aconteça aí, aconteceu aqui primeiro. E aí eu falei, Senhor, eu preciso disso. E aí começou, irmãos, comecei a buscar, jejuar, e ler, e orar. Meu irmão, você não tem noção. É como se eu estivesse falando, arca, vem, presença, vem. Eu estou com saudade do Senhor na minha casa, eu estou com saudade do Senhor na minha vida, eu estou com saudade do Senhor, eu estou com saudade da tua presença na minha vida. E sabe o que vai acontecer? E sabe o que está acontecendo? Ele está vindo. Então basta você dizer, Senhor, eu quero viver a presença de Deus na minha vida como eu nunca vivi antes. E vai viver. E aí, quando há presença, as brigas começam a diminuir. Seja com o filho, seja com o marido, seja com a esposa, seja com quem for. A briga começa a diminuir. Quando há presença, qualquer transtorno, qualquer depressão, qualquer coisa ruim, começa a ir embora. Porque não tem como, meu irmão. Se a presença de Deus está aqui presente, tudo que é ruim vai embora. Se há a presença de Deus, as coisas começam a acontecer, você começa a ser próspero, Deus começa a abençoar a tua vida profissional, a tua vida financeira, Deus começa a abençoar a tua vida emocional, a tua vida familiar, a tua vida conjugal. Não tem como, se não acontecer, a conta não fecha, não. Aonde existe a presença de Deus, o sobrenatural acontece, e hoje está acontecendo, em nome do Senhor dos Exércitos, da tua vida. E aí, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que, quando a arca estava no arraial, e o povo estava indo para a guerra, ele já garantia, está tudo certinho com a arca aqui? Tá. Fizeram adoração, apresentaram o Senhor o sacrifício, está tudo certinho? Tá. Então fica tranquilo que nós já ganhamos a batalha. E era batata, ganhavam a batalha. E sabe o que acontece? Que muitas das vezes nós começamos a entender que talvez nós estamos perdendo algumas batalhas. É porque nós não estamos voltando-se para a presença de Deus. Talvez a presença de Deus não está no arraial da nossa casa. É tempo de voltar a ganhar batalha. Você pode dizer para o teu irmão nessa noite, vamos voltar a ganhar batalhas? Saul era o rei de Israel, só que ele não tinha um coração voltado ao Senhor, ele tinha um coração voltado ao que ele tinha. Ou seja, ainda que ele perdesse a presença de Deus, não importava se ele perdesse a coroa, a presença de Deus, mas desde que não perdesse a coroa e nem o palácio. Veja bem, Saul não importava se ele perdesse a presença de Deus, desde que não perdesse a coroa e nem o palácio. Davi não. Davi poderia perder tudo, mas não perdendo a presença de Deus, ele não estava perdendo nada. Então às vezes nós olhamos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus tem para te dar, só que isso não é tudo. Se for para você escolher alguma coisa, meu irmão, escolha ter a presença de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Ainda que você não tenha riqueza, ainda que você não tenha fama, mas você tendo a presença de Deus, você tem tudo. Tendo a presença de Deus, você tem tudo. Ainda que você tenha tudo, toda a riqueza, você não tendo a presença de Deus, você não tem nada. Mas ainda que você não tenha nada, tendo a presença de Deus, você tem tudo. E aí, nós vemos que esse é o poder de Deus. Quando Davi, ele estava ali, esperando o momento certo, ele recebeu a notícia,
Davi, é o seguinte, lá na casa de Obed-edom está acontecendo tanta coisa. Ah é? Me conta mais. Olha, ele está sendo próspero, a família está abençoada, eles estão mais felizes, tudo está acontecendo de bom do melhor, e você não tem noção, e a notícia está correndo. Ah é? Aí só que Davi entendeu. Eu entendi. É a presença de Deus que está na casa dele. Então vamos preparar tudo novamente. Vamos preparar o culto, vamos preparar o evento, vamos preparar agora os instrumentistas, vamos preparar e vamos buscar de novo. Vamos lá, só que agora nós vamos fazer de forma correta. E eles foram. Chegando ali, eles apresentaram ao Senhor. E eles pegaram a arca com toda a alegria e vibraram com alegria, vibraram, se alegraram com a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que cada 6 passos ele ofertava um novilho ao Senhor. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Cada 6 passos ele apresentava. Não, vamos apresentar ao Senhor em adoração. Vocês não adorem de qualquer forma, não, se alegrem. Não fala baixinho, não, grita alto. Por quê? Porque a presença de Deus, vamos fazer certinho dessa vez, porque a arca, a presença tem que voltar para Jerusalém. Nesta noite Deus está dizendo que a presença de Deus, a alegria está voltando para Jerusalém, que é a tua casa, que é o teu negócio, está voltando, às vezes faz tempo que você não sente, ou não sente da forma, do nível mais elevado, mas está voltando nessa noite, e Deus não te trouxe aqui em vão. E eu já estou vendo pessoas sentindo a presença de Deus e chorando. Sabe por quê? Porque é isso que a presença de Deus faz. E agora Davi pulou, dançou, vibrou com a presença de Deus. Coloque de pé. Você pode afirmar essa palavra, dizer assim, a presença de Deus está voltando para minha casa, para minha vida. Você tem noção do que você acabou de dizer? Você tem noção do que está acontecendo hoje? A única convicção, escute, é um exemplo, para que nós não possamos fazer como esse homem fez. A única coisa que o filho pródigo aprendeu lá fora é a convicção de que nada no mundo substitui a presença do Pai. Não adianta. O Espírito de Deus fala em meu coração que tem pessoas aqui nessa noite que estão decididas, não vão decidir, estão decididas a não participar mais da igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite que lá fora, longe da presença de Deus, não tem nada. E quem está te iludindo é aquele que ofereceu a riqueza, o mundo para o próprio Jesus. Mas não adianta você ter nada disso se não tiver paz no seu coração. Não adianta nada disso se você não sentir a alegria de viver, o prazer em adorar e buscar o Senhor.